Fala galera do nono ano, esse daqui é nosso videozinho pra eu fazer uma revisãozinha pra prova, tá? Nesse vídeo aqui eu vou só fazer questões, são várias questões, tá? Nessas questões vão ser coisas parecidas com o que vai estar na prova, tá? Às vezes aqui vai estar mais difícil até do que vai estar lá. Então espero que vocês fiquem tranquilos para ir façam uma boa prova na terça-feira, tá? Então vamos lá, vamos começar com essa questãozinha aqui de dureza, tá? Eu botei só uma aqui de dureza porque é uma coisa mais tranquila, vai dar de boa pra gente saber fazer, tá? Vamos lá, botei aqui uma tabela, tá? Tá falando sobre a dureza de um metal, reflete a resistência deste ao risco, né? Que nem eu falei pra vocês, o quanto que a capacidade de riscar ou de quanto ele resiste ao risco, né, no caso. Tá aí, tem a tabela de Mohs aqui também. Então aqui, tá, botei 10 aqui, tá? Pode ver que é um pouquinho diferente da tabela que a gente viu em sala, tá? Não tem problema, tá? Mas o importante é a gente saber avaliar ela. Daí, ó, de acordo com essa escala, é incorreto afirmar. Então a gente está falando aqui de ser incorreto de afirmar, tá? Ó, o diamante é o material mais duro. Não, o diamante é o material mais duro, tá correto, tá certo? Então não é essa a nossa alternativa. Apenas o corindon risca o diamante. Opa, aí que tá. Essa tá errada. Por quê? Porque o corindon ele é 9 e o diamante é 10, tá? Então essa daqui é a nossa alternativa correta no caso, porque ela está errada. A gente estava pedindo a incorreta. A apatita é riscada pelo quartzo. Vamos ver? A apatita é 5 e o quartzo é 7. Então tá certo. Tá? Então tá correta. O topázio e a fluorita riscam a calcita. Ó, topázio está aqui no 8 e a fluorita no 4. A calcita é no 3. Então os dois riscam ela assim. Fechou. Então tá certo também. E por último, o minério menos duro é o talco. Aqui, ó, menos duro de todos. Fechou também. Então, isso é o máximo que a gente tem sobre olhar a escala de Mohs, sobre riscar ou não riscar, tá certo? Essa é a ideia principal sobre dureza, tá certo? Que é uma das propriedades da matéria, uma propriedade específica da matéria. Agora a gente vai para as de densidade, tá certo? Que eu quero que vocês foquem bem. Aqui, pessoal, fiz uma experiência, tá certo? Essa experiência eu tô te dando a massa, ó. Na experiência tô te dando a massa aqui, ó. Tá? Ficou pequenininho ali, mas dá para ler, tá? Na verdade, a experiência aqui vocês conseguem observar o que aconteceu, né? Eu te dei a massa e eu te dei, ó, volume inicial, que aqui, ó, a gente vai ter que ver na proveta, ó. Aqui tava 30, olha só, chegou até o 35. Aqui, ó, 35 ml, beleza? E daí, eu tenho uma massa e tenho um volume, tá? Eu quero calcular, tá? Eu quero calcular a densidade. Mas olha só, tava 35 o volume inicial, ele foi para, se a gente for ver aqui, ó, passou do 40, entre 40 e 50, 45. Tá? Então 45 ml aqui. Ou seja, meu volume final é 10 ml, porque olha só, quando eu mergulhei minha pedra aqui, ó, tá vendo que eu mergulhei a pedra aqui, né? E eu subi o volume 10 ml, ó, 45 ml menos os 35 ml são 10 ml. Pô, então eu tenho 10 ml de volume. Se eu parar para pensar, massa é 27,8 gramas. Volume, 10 ml, tá? Densidade, é o que eu quero descobrir. Daí tu vem aqui, ó, densidade é igual a massa sobre volume. A massa era 27,8 gramas. O nosso volume aqui é 10 ml. Fechou? Então, acho que ficou tranquila aqui a conta, né? Porque é só dividir 27,8 por 10, né? Então, se está ligado aqui na matemática, vai ficar 2,78 gramas por ml, que é a nossa resposta E. Tá certo? Então, é isso aqui.
Vamos lá, agora tem umas outras aqui, tipo, variando um pouquinho isso, tá? Durante uma aula de laboratório de química, os estudantes receberam um pequeno bloco metálico para determinar sua densidade. Primeiro eles mediram a massa do bloco numa balança, obtendo 180 gramas. Em seguida, colocaram um objeto numa proveta com água e verificaram o volume do material, do metal era de 60 centímetros cúbicos. 60 centímetros cúbicos, tá certo? Lembrando que centímetros cúbicos, 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, tá? Então, é o mesmo tipo é o mesmo tipo de conta que a gente fazia antes, tá? Vamos lá, vamos fazer isso aqui, ó. Sempre botando aqui, ó. Massa do material, eu disse, né? 180 gramas. Volume, 60 centímetros cúbicos. Densidade, não sei, vou calcular. Densidade igual a massa sobre volume, que vai dar pra gente aqui 180 centímetros cúbicos dividido por o volume que é 180 gramas dividido por 60 centímetros cúbicos. 180 dividido por 60 dá 3 gramas por centímetro cúbico, tá? Qual a resposta? Resposta B, tá certo? Vamos mudar um pouquinho? Olha só, aqui agora, ó, em outra etapa da aula prática, o grupo de alunos recebeu um frasco contendo um líquido desconhecido. No rótulo do frasco estava indicada a densidade do líquido, 1,2 gramas por ml. Daí vem aqui, ó, vamos lá. A densidade dele é 1,2 gramas por ml, tá? Numa proveta, os alunos separaram 150 ml desse líquido, tá? Então, olha só, o volume era 150 ml, tá? Ele está pedindo qual a massa do líquido utilizado pelos alunos. Está pedindo a massa aqui que a gente não sabe, tá? Cara, se tu pegar a fórmula densidade é igual a massa sobre volume, e eu quero saber a massa, eu posso isolar a massa. Ó. Massa é igual a densidade vezes o volume. Então, se eu pegar esses dados aqui, massa, densidade, 1,2 gramas por ml, vezes o volume, 150 ml. Tá vendo que os ml se cortam? Fica 1,2 vezes 150. 1,2 vezes 150 deve ser um valor maior do que 150, né? Então, ó, tipo, ó, vamos fazer aí, ó. Aqui vai ficar 1,2 vezes 150. Ó, 120, 150 já cortou. Estamos entre 180 e 200, né? Se a gente calcular aqui certinho, dá 180, tá? 180 gramas, no caso aqui, tá? Então, tipo, lógico, pode fazer aí num cantinho aí da prova, tu vai fazer essa continha aqui. Eu fiz meio de cabeça aqui, tá? Mas é isso. Entenderam a ideia? Tá? Eu tô perguntando pra vocês não podem me responder. Eu vou descobrir só lá na prova, tá? Falando nisso, pra quem tá vendo a aula até aqui, tá? Lá, como essa aula tá no YouTube, aqui é só pra vocês, tá? Eu quero ver comentário aqui, tá? Então, só pra quem viu a aula até aqui agora, põe lá assim, ó, no comentário, Sobes lindo. Daí, fechou. Daí eu vou saber que vocês viram a aula, tá? Não, Sobinho lindo. Sobinho lindo. Pronto. Daí eu vou saber que vocês viram a aula, tá? Senão eu não vou saber. Opa, que eu aumentei aqui. Vamos lá. Um experimento para estudar a propriedade da matéria, o professor entregou aos alunos um pedaço de material com um material sólido com massa de 90 gramas. Sabendo que a densidade é 3 gramas por centímetro cúbico, os alunos deveriam calcular o volume ocupado pelo material. Qual o volume dessa substância? Vamos lá. Se a minha massa aqui é 90 gramas e o meu volume eu não sei, mas a minha densidade é 3 gramas por centímetro cúbico, tá? Eu vou pegar o seguinte, densidade é igual a massa sobre volume, e eu quero descobrir o volume. Para fazer isso, eu vou ter que modificar a fórmula, ela vai ficar assim, ó. Volume é igual a massa sobre densidade. Tá vendo que, ó, troquei os dois de lugar. Por quê? Porque é assim que a gente faz esse tipo de operação. Agora eu vou descobrir o volume, né?
O volume, então, vai ser os 90 gramas dividido pela densidade dele, que é 3 gramas por centímetro cúbico. Olha só, o grama vai cortar com grama, o centímetro cúbico está dividindo a divisão, ele vai passar multiplicando. 90 dividido por 3, pessoal, a gente sabe que é 30, né? 30 o quê? Centímetros cúbicos. Fechou a questão, tá? Então a gente tem aqui resposta C. Fechou? Agora, olha só. Vimos tudo de densidade, sempre tomar cuidado para botar os dados, fazer tudo bonitinho, tá? Agora vamos falar um pouquinho de ponto de fusão e ebulição, tá? Questõezinhas clássicas, a gente fez algumas em sala de aula, tá? E eu quero que você preste bem atenção nessa daqui, porque é bem o estilo de questão que vai estar lá, tá? Olha só, tem uma tabela, tá certo? E tem uma temperatura, minha temperatura é 25 graus, tá? E eu quero saber qual é o estado físico desses elementos aqui. Esquece a pergunta está pedindo qual está no estado líquido. Essa aqui tu mataria só de pensar, já estaria matando, tá? Ela aqui, tá? Mas aqui até tem, pelo que eu vi aqui, tem mais de uma alternativa aqui. Acho que eu acabei errando aqui. Ah, não, aqui só tem uma alternativa, tá? É o que eu viajei. Eles não botaram o etanol aqui. Mas olha só, vamos ver quem está no estado líquido. Olha só. Para a gente saber, a gente tem que pensar o seguinte. Ponto de fusão e ponto de ebulição, tá? Se o teu valor está antes do ponto de fusão, tá? Você está no estado sólido. Se você está entre fusão e ebulição, você está no estado líquido. E se você está depois do ponto de ebulição, você está no estado gasoso. Então, só cabe a gente pegar esses 25 que a gente tem aqui e fazer o quê? Botar entre esses valores, tá? Daí eu venho aqui, ó, 25 está antes do zero? Não. Está entre 0 e 100? Sim. Esse daqui a gente sabe que é líquido, tá? Ó, líquido, sólido, gasoso. Então, esse primeiro aqui a gente já sabe que é líquido, que é água, né? O etanol, 25, tá antes de menos 114? Não. Tá entre menos 114 e 78? Tá. Ou seja, também é líquido. Fechou? Agora, olha só. 25 tá antes de 1538? Com certeza está. Então, esse cara aqui a gente já sabe que ele é sólido. Agora, 25 está antes de menos 218? Não. Antes de menos 183? Também não. Tá depois, então. Tá aqui, ó. Tá? Então, esse daqui a gente com certeza sabe que ele vai ser o quê? Opa, botei sólido. Gasoso. Tá certo? Então, o único que tá líquido dessas alternativas aqui que eu botei é a letra A, que é a água. Tá? O etanol não aparece aqui, então tem que ser a letra A. Aqui, ó, outra de ponto de fusão e ebulição, tá? Um experimento sobre mudança de estado físico, o professor apresentou aos alunos algumas informações sobre o etanol, substância bastante utilizada em laboratórios e também presente no álcool combustível. O etanol possui um ponto de fusão de menos 114 e o ponto de ebulição de 78. Tá? Então, ó, menos 114 e 78. Então, é interessante a gente anotar aqui, ó. PF menos 114, PE 78, tá? Cuidado com esses sinais negativos, tá? A gente tem que entender bem direitinho a escala dos negativos também, tá? Agora, o etanol está sendo analisado a 90 graus, tá? 90 graus. Qual estado físico ele se encontra? Daí tu vem aqui, ó. Antes do PF é sólido. Entre o PF e o PE é líquido. Depois do PE é gasoso, igual a gente sempre fez. Então, olha, 90 é maior, tá certo? 90 é maior que 78, tá? Tá aqui, ó. Então, tá no estado gasoso. Pronto, matamos a questão, tá certo? Estado gasoso. Questãozinha bem fácil de fazer, tá? Justificando ela aqui, tá? Então, ó, a gente pode dizer que o etanol se encontra em estado físico gasoso, pois 90 graus é uma temperatura maior que a temperatura de ebulição dele. Pronto.
Pronto, simples assim. Vamos para outra agora. Agora vamos falar um pouquinho das propriedades da matéria, tá? Durante uma aula prática de química, o professor apresentou diferentes materiais aos alunos e pediu que eles observassem algumas de suas características. Entre as observações feitas pelos estudantes estavam massa, volume, densidade e ponto de ebulição. Em seguida, o professor explicou que algumas propriedades são chamadas de propriedades gerais da matéria, pois estão presentes em qualquer tipo de material, enquanto outras são chamadas de propriedades específicas, pois ajudam a identificar as substâncias. Então, só lembrando, a propriedade específica ela está em todos os materiais também, só que elas ajudam a identificar a substância. Mas as propriedades gerais são propriedades que duas substâncias podem ter a mesma. Por exemplo, massa. É uma propriedade geral, porque tu pode pegar 50 gramas de água e pegar 50 gramas de outra coisa e tu não consegue determinar o que é o que só pela massa. Propriedade específica ajuda a identificar a substância. Isso ajuda bastante a gente a entender o que é específico ou não, tá? Com base nessas informações, qual alternativa apresenta uma propriedade geral e uma propriedade específica da matéria? Então eu quero uma geral e uma específica. Tá? Nas alternativas eu dei letra A, massa e densidade. Já de primeira a gente já mata. Porque a massa é uma propriedade geral. A densidade é uma propriedade específica. Tá certo? Então a gente já pode matar aqui. Fechou? Como ele quer respectivamente, toma cuidado. Vamos ver os outros. Densidade. Densidade é uma propriedade específica. E volume é uma propriedade geral. Por isso que essa está errada, porque não está respectivamente. Tá? Cuidado. Ponto de ebulição, também, específica. Massa, geral. Não está correto. Ele quer respectivamente, que é geral e depois específica. Densidade, específica. Ponto de ebulição, específica também. Então, tá errado. Tá? É só saber qual que ajuda a determinar ou não. De específica, a gente pode focar aqui densidade, ponto de fusão e ebulição, tá? E dureza. Essas são as principais específicas da matéria. Tá? Agora, durante uma aula prática, os alunos receberam diferentes materiais, como um pedaço de metal, madeira, plástico. O professor pediu para cada grupo medisse algumas características desses materiais utilizando balança e proveta, registrando massa, volume e densidade. Após as medições, o professor explicou que algumas propriedades estão presentes em toda a matéria, independente do tipo de substância. Quantas propriedades abaixo é considerada propriedade geral da matéria? A gente sabe que propriedade geral da matéria, dentre essas aqui que a gente viu, a massa, né? Massa, volume são propriedades gerais da matéria. Tá? A massa, então, seria a nossa resposta de propriedade geral. Densidade é específica porque ajuda a provar para a gente que a identificar um composto. Ponto de fusão e ebulição também ajudam a identificar, então não podem ser geral. E aqui eu botei uma de classificar como geral e específico, só para a gente brincar aqui e vocês revisarem, tá? Massa, propriedade geral da matéria, tá? Volume, tá? Eu vou botar aqui no parênteses porque não tá meio pequenininho. Volume, geral, todo tem. Densidade, daí é específica. A gente está usando uma relação dos dois, mas continua sendo específica. Ponto de fusão, específica. Ponto de ebulição, específica. Dureza, específica. Inércia, geral, toda matéria tem, tá? Então fica G, G, E, G. G, G, E, G é a letra A, tá certo? Olha só, o GPT só põe letra A e B, hein? Pô, daí me quebra, GPT. Me ajuda aqui, tá? Começar a pedir pro GPT não ficar fazendo isso mais, tá? Cuidado, a prova de vocês não foi feita com o GPT, tá? Se liguem. Durante uma aula de laboratório, os alunos observam que um comprimido efervescente parecia dissolver mais rapidamente água quente do que água fria. Essa daqui é sobre o método científico, tá? O professor, então, aproveitou a situação para discutir com a turma as etapas do método científico utilizado pelos cientistas para investigar fenômenos. Muito legal isso, tá? As etapas abaixo estão fora de ordem. Realização do experimento, observação do fenômeno, formulação da hipótese e conclusão do resultado. Cara, primeira coisa é a observação do experimento, né? Acredito eu, primeiro a gente tem que... observação do fenômeno. Primeira coisa que a gente tem que fazer é observar, né? E se perguntar o que aconteceu, né? O que está acontecendo.
A segunda coisa é tu formular uma hipótese, né? O que pode estar acontecendo? Tu tentar resolver essa pergunta. Então você formula a hipótese, né? E com essa hipótese tu pensa, agora eu vou fazer um experimento para provar essa hipótese. Então, realização do experimento e só depois tu tem a conclusão dos resultados, né? Na verdade, tu vai pegar os resultados e vai concluir. Então ficou 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4, letra D de jeans. Ah, mudamos um pouco aqui, tá? Fechou? Ó, eu mais uma vez perguntando sem vocês poderem me responder. E agora que eu botei uma aqui, que, tipo, pra gente dar uma elucidada disso daqui, nossa última questão é sobre o histórico ali da química, tá? Durante uma aula sobre a história da química, o professor explicou que muito antes do desenvolvimento da ciência moderna, alguns filósofos gregos já tentavam explicar do que a matéria era formada. Alguns filósofos, como Empédocles e Aristóteles, acreditavam que toda a matéria era formada por 4 elementos fundamentais: terra, água, ar e fogo. Eu quero explicar uma coisinha aqui sobre Empédocles e Aristóteles, que está no livro de vocês. Esse cara aqui, teoria dos 4 elementos. Esse daqui desenvolveu. Tá? Então, os dois, tá? Os dois, eles acreditam na teoria dos 4 elementos, mas quem ajudou a desenvolver foi o Aristóteles. Ele é o cara mais importante para essa teoria aqui, tá? Mas também o Empédocles também acreditava na teoria dos 4 elementos, tá? Mas ele é o cara que mais... O Aristóteles, ele fala sobre o seco, sobre o úmido, o frio, o quente, tá? Ele fala sobre o desenvolvimento desses 4 elementos, a junção deles e da teoria dos 4 elementos. O Empédocles é um cara, um entusiasta da teoria. Ele fala que terra, água, ar, fogo era o que a gente tinha, né, como coisa. Tá? Então, isso é bom a gente desenvolver aqui. Por outro lado, filósofos como Demócrito e Leucipo defendiam uma ideia diferente. Para eles, toda a matéria seria formada por pequenas partículas indivisíveis, chamadas átomos. Tá? Isso daqui é a ideia do Demócrito e do Leucipo, tá? Que eles eram os atomistas. Todas essas ideias são filosóficas, tá certo? Só mais tarde a gente vai meter o método científico para ver o que é. Então, aqui tem esse porém, tá? Com base nessas informações, qual alternativa apresenta corretamente a relação entre o filósofo e suas ideias sobre a matéria? A. Demócrito defendia a teoria dos 4 elementos. Não, ele defendia a atomicidade. Aristóteles afirmava que a matéria era formada por átomos. Não, Aristóteles nem pensava sobre isso. Empédocles defendia que a matéria era composta por 4 elementos. Correto, ele defendia mesmo, tá? Ele e o Aristóteles. O principal, Aristóteles, tá? Mas ele também defendia. Leucipo acreditava que a matéria era contínua e sem partículas, tá certo? Errado, ele acreditava que ela era pequenos pedaços, pequenas partículas, tá certo? Chamadas átomos. Beleza, pessoal? Olha só aqui, ó. Boa prova para vocês, tá? Tudo de bom, tá? Vai dar tudo certinho. E espero que vocês vão bem na prova, tá certo? E comentem lá no vídeo, sobinho lindo, que daí eu vou saber que vocês viram esse vídeo, tá bom? Beijo, meus queridos!